Gênesis capítulo 3 fala sobre a queda do ser humano. Já começa falando da serpente, que era o mais astuto de todos os animais do campo. Provavelmente a serpente tinha pernas, ela era um animal mais atraente, né? Não era como ela é hoje. E a serpente, ela tem algumas táticas que duram até hoje, né? Ela tem a tática de causar curiosidade, despertar atenção para alguma coisa. Para a mulher, ela despertou atenção para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela tem essa tática de colocar dúvida na palavra de Deus, porque ela fala, foi assim mesmo que Deus disse, coloca dúvida, distorce o que Deus disse, porque ela disse assim, ela disse para a mulher, então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? É uma meia-verdade. Ela distorce, ela não vem com uma mentira completa. Meia-verdade é uma coisa que a gente não descarta de vez, né? A gente observa. E a meia-verdade, ela promove o quê? Uma rebelião, mas uma rebelião oculta, uma rebelião passiva, não fica tão escancarado. E é isso que o inimigo faz, Satanás faz. Ele distorce a palavra de Deus colocando meia-verdades. Por isso que aqui nós estamos lendo, nós estamos conhecendo mais a verdade, para a gente não ser enganados, né? E outra coisa, ele também coloca insatisfação com a posição que a pessoa está. Porque Eva, ela tinha ali no jardim o quê? Ela tinha alegria, abrigo, sustento, prazer, satisfação. De repente, a serpente começou a colocar uma curiosidade, uma dúvida no coração dela, que ela foi perdendo a alegria da posição dela. E ela começou o quê? A prestar atenção à árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia mostra assim os fatos, né? Um versículo atrás do outro. Mas aqui houve um contexto por detrás disso. Nesse contexto, houve um relacionamento de conversa entre a serpente e a mulher. E com certeza não foi um dia só. Foram alguns dias para culminar onde culminou. E aqui a mulher começa a responder para a serpente, e a serpente então alegou à mulher. Olha no versículo 4: com certeza, com toda certeza não morrereis. Aí ela fala uma mentira com convicção. Depois que ela pôs dúvida, curiosidade, distorceu, aí ela fala a mentira com convicção. E aí ela coloca ainda, olha, ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. É a mesma tática de Satanás até hoje, nos colocar em insatisfação e querer sempre ser algo a mais. Tomar o lugar de outra pessoa, ser igual a outra pessoa. A comparação está dentro desse propósito aqui. Nós, seres humanos, temos uma tendência enorme a nos comparar e nos se sentir mal ou querer ser como o outro. Aqui, Satanás, ele queria ser como Deus, por isso que ele foi expulso dos céus. E ele falou para Eva, né? Vossos olhos se abrirão e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Para que conhecer o mal, né, gente? Se ele já estava no lugar tudo que era do bom, e era do bom de Cristo, né? E a mulher observou. Ela poderia aqui parar de dar atenção, mas ela observou que realmente a árvore parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e além desejável para obter entendimento. E aí o que ela fez? Ela teve uma atitude. Então, primeiro, o que acontece? Entra o desejo da carne, depois entra o desejo dos olhos. O pecado ele não aparece de uma vez. Primeiro ele fica na nossa mente. Aí a gente fica desejando aquilo. E entra na nossa mente pelos nossos olhos, né? E a gente fica desejando aquilo. E aquele desejo vai aumentando até que vira o comportamento de ir lá e fazer.
e ela tomou do fruto, comeu e também deu ao seu marido. É o que a gente faz hoje em dia. A gente experimenta algo, gosta e ainda dá para os outros, porque aqui já estava com uma mente cauterizada pela mentira de Satanás. Mas essa mentira, ela foi permitida por Eva, porque ela ficou observando, ela ficou olhando, viu que era atraente. E quando fala aqui desejável para dar entendimento, entendimento está ligado a ser igual a Deus, está ligado ao orgulho. E agradável aos olhos, aos desejos dos olhos e depois o desejo da carne, né? E a Bíblia fala sobre a concupiscência da carne, dos olhos. E essa concupiscência está falando lá no Novo Testamento. Abriram-se os olhos deles. E para que foi aberto os olhos dele? Para o mal. E a primeira coisa que eles viram é que eles estavam nus. Nessa hora eles perderam a pureza e a simplicidade, a santidade e a glória de Deus. E aí o que eles fizeram para cobrir tudo isso que eles perderam? Eles fizeram obras com as suas próprias mãos. Eles pegaram folhas de figueira para esconder a sua nudez. Folhas de figueiras, elas o quê? Elas apodrecem e vão embora. Então, tudo que a gente quer esconder, uma hora ela vai se tornar transparente, né? Vai se tornar à vista. E eles foram se esconder por meio das folhas de figueira. E aí, quando Deus foi ter com eles na viração do dia, o que o homem fez quando escutou que Deus estava vindo? Eles se esconderam. A nossa tendência, mediante os erros, além de fazer folhas de figueira para esconder a nossa falha, a gente também se esconde da verdade. E o Senhor perguntou para ele: onde é que estás? Será que Deus não sabia onde eles estavam? Mas Deus indagou isso para que ele pudesse se ouvir também, ouvir o seu interior: onde eu estou? E o que o homem respondeu? Que estava, como ele se viu que ele estava nu, ele teve medo e por essa razão ele se escondeu. Aqui a gente tem algo muito importante, que o que? A primeira emoção negativa, a emoção do medo adentrou o homem, porque até então o homem tinha emoções positivas de alegria, de tranquilidade, de paz, ele tinha sossego, ele tinha felicidade, então ele tinha prazer, satisfação. Agora aqui já entrou a primeira emoção e sentimento negativo, o medo. E hoje o medo é o que rodeia o ser humano, né? E Deus questionou ele: quem te fez saber que estava nu? E nessa pergunta, o que Adão respondeu? Que foi a mulher. E ainda fala, não só que foi a mulher, mas foi a mulher que tu me deste. Então, ele, além de culpar a mulher, ele culpou Deus, dizendo assim: ó, se eu não tivesse me dado a mulher, eu não teria pecado. E quando Deus perguntou para a mulher falou que a serpente a enganou. A mulher poderia ter falado: eu fui enganada pela serpente. Adão poderia ter falado: eu comi por desobediência a ti. Então, eles não assumiram primeiro a responsabilidade do erro. A tendência do ser humano é não assumir a responsabilidade do erro, fazer folhas de figueira, fazer outras coisas para encobrir o erro e ainda se esconder. E mais lá no íntimo vai ficar sempre o quê? O medo perseguindo o ser humano. Que coisa, né? E aí Deus começa a falar o quê? Como vai tratar isso? Então, ele diz aqui, e o Senhor... mas antes eu queria fazer uma reflexão. Imagine se o homem e a mulher tivessem falado: olha, eu desobedeci, eu pequei, e tenho vergonha de ti porque eu fui desobediente, e tivesse cada um assumido a sua responsabilidade, o desfecho dessa história seria diferente. Mas eles não fizeram isso, eles ainda pioraram a situação, não é? Pioraram a situação. E aqui Deus determinou a serpente que ela seria maldita entre todos os animais
e ela rastejará sobre teu próprio ventre, e comerá o pó da terra todos os dias da tua vida. Então aqui a gente vê que ela então não rastejava, ela começou a rastejar. E aqui a serpente, lá em Apocalipse, é tida como o grande dragão, de que de tanto se alimentar de sangue humano, virou esse dragão vermelho. Então a serpente, ela é o que? Se alimentar do pó da terra. O homem foi feito o quê? Do pó da terra. E aqui ele fala que vai estabelecer uma inimizade entre a mulher e a sua descendência. E o descendente da mulher, este te ferirá a cabeça e tu picarás o calcanhar. Olha que interessante. O descendente da mulher nós temos lá em Eva, desculpa, nós temos lá em Maria. O descendente foi Cristo. Cristo feriu a cabeça da serpente, cabeça de Satanás. E Satanás feriu o calcanhar de Cristo. Então, para a mulher, Deus sentenciou o que para ela? Olha, Deus amaldiçoou a serpente e amaldiçoou a terra. O homem e a mulher ele não amaldiçoou, ele deu uma sentença pelo erro cometido. Então Deus é um Deus hoje na nossa vida, nós estamos na era da graça, ele nos perdoa, mas nós temos a consequência do erro. Então aqui para a mulher multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez e na hora do parto. Então quer dizer que se ela ia ter dor, seria uma dor muito tênua. Aqui ele fala que multiplicará. E seguirás desejando influenciar o teu marido. Gente, a mulher aqui, ela seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então, aqui dizendo que a mulher teria os seus sentimentos reprimidos a favor do seu esposo, né? E o homem falou, por que escutaste a voz da tua mulher? Porque ele tinha que escutar a voz de Deus e não a voz da mulher. Maldita é a terra por tua causa. Então você vê que a maldição da terra veio aqui. Com o sofrimento obterás o teu sustento. Então, realmente a sobrevivência e trabalhar todo dia, não é uma vida fácil. E mediante isso, a terra também não produzia espinhos nem ervas daninhas. E a partir de agora, ela começou a produzir espinhos e ervas daninhas. E com o suor do teu rosto comerá o teu pão, até que voltes ao solo. Então, essa foi a determinação para Adão. E aí, depois disso, no versículo 20, é que Adão deu à sua mulher o nome de Eva. Até então, Eva não tinha nome. E é interessante que fala, portanto, ela seria mãe de toda a humanidade. Ele teve esperança aqui, porque Eva significa viva, vivente, que significa o que nós vamos viver, mas sobre uma sentença. E um dia nós vamos morrer. A morte não entrou de imediato no homem. Por isso que hoje é tão difícil a gente conviver com a doença e a morte, porque o homem, o ser humano não foi feito para morrer. O ser humano foi feito para ter a vida eterna. E a Bíblia diz em Apocalipse que o último inimigo a ser tragado será a morte. Esse é o nosso inimigo, né? Então, aqui depois fala no versículo 21, gente, é muito, muito importante. Fala que Deus fez túnicas de pele e com ele vestiu Adão e Eva, sua mulher. Essas túnicas de pele teve que matar um animal para isso, teve que derramar sangue. Então aqui já simboliza o sangue de Cristo, já simboliza o sangue do Cordeiro para poder cobrir a nudez de Adão e Eva, para poder cobrir com uma roupa que realmente permanecesse, aquecesse, fosse boa para eles. Mas para isso teve que ter uma morte. Hoje Cristo morreu por nós. E hoje nós podemos nos apresentar a Deus novamente para comer do fruto da árvore da vida, que aqui, depois disso, não pôde mais comer. Então a gente vê aqui, né? Eis que agora o ser humano é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Então não vou permitir que ele coma da árvore da vida. Se ele comer da árvore da vida, ele vai viver para sempre. E o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e colocou ali querubins e uma espada flamejante para que ninguém fosse mais lá comer da árvore da vida. Mas olha, uma coisa nós temos que salientar aqui, que o que hoje
Depois que Cristo veio, ele abriu esse novo e vivo caminho. A Bíblia diz que Adão, o primeiro Adão, ele pecou, ele foi carne, e o segundo Adão é o Espírito que dá vida. Então, o segundo Adão é Cristo. E ali parou, fala que é o segundo Adão e o último Adão, Cristo, que é o Espírito vivificante. Então, tipologicamente, gente, tipologia, na figura, Adão representa Cristo, Eva representa a igreja, na tipologia, tá? Então, aqui nós vemos se hoje, por meio de Cristo, nós temos acesso novamente à árvore da vida e a gente vive para sempre, porque mesmo nosso corpo físico morrendo, nós vamos viver, nosso espírito é eterno, desde que a gente coma da árvore da vida e aceite o Senhor Jesus, né? E eu gostaria de salientar mais uma vez que a estratégia de Satanás continua a mesma, de colocar curiosidade, colocar dúvida, distorcer a palavra de Deus e depois afirmar algo contrário a Deus com firmeza. E ele sempre quer o quê? A estratégia de Satanás é desmoralizar a obra do Criador, que somos nós, e ao mesmo tempo também nos levar a sofrer, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira e o enganador e o inimigo das nossas almas. A Bíblia deixa bem claro isso. Então nós temos que nos apegar cada dia mais às palavras ouvidas, que é a palavra de Deus.